Como aprender a ouvir sem julgar? Ouvir sem julgar é uma das habilidades humanas mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais transformadoras. Em um mundo acelerado, onde todos parecem ter uma opinião pronta antes mesmo de a conversa começar, aprender a ouvir de verdade se tornou um ato de maturidade, sabedoria e amor ao próximo. Ouvir sem julgar não significa concordar com tudo, mas escolher compreender antes de avaliar, acolher antes de responder e respeitar antes de reagir. Muitas pessoas confundem ouvir com esperar a sua vez de falar. Nessa postura, o outro se torna apenas um intervalo entre os próprios argumentos. Ouvir, porém, é um movimento ativo. Envolve atenção, presença e disposição interior para entrar, ainda que por alguns instantes, no mundo do outro. Quando julgamos rapidamente, fechamos a porta da compreensão e reduzimos a pessoa àquilo que pensamos sobre ela. Ouvir sem julgar começa com a consciência de que nossa perspectiva é limitada. Cada pessoa carrega histórias, dores, crenças e experiências que não conhecemos plenamente. Reconhecer isso nos torna mais humildes e mais abertos. Todos nós ouvimos através de filtros, valores, traumas, expectativas, educação, cultura e experiências passadas. Esses filtros não são, em si, um problema. O problema surge quando não os reconhecemos. Ao ignorá-los, projetamos no outro intenções que ele talvez não tenha e interpretamos suas palavras de forma distorcida. Um passo essencial para ouvir sem julgar é aprender a observar as próprias reações internas. Se algo desperta irritação, defesa ou impaciência, isso diz mais sobre nós do que sobre quem fala. Pergunte-se: por que isso me incomoda tanto? Essa pausa interna cria espaço para uma escuta mais justa e menos impulsiva. Julgar é frequentemente confundir o que a pessoa diz com quem ela é. Ouvir sem julgar exige a maturidade de separar a identidade do indivíduo de suas opiniões, erros ou limitações. Quando reduzimos alguém a uma única fala ou atitude, deixamos de enxergá-lo como um ser humano completo. Essa separação não elimina o discernimento, mas o qualifica. É possível discordar de uma ideia sem desqualificar a pessoa. Esse tipo de escuta preserva a dignidade do outro e mantém o diálogo aberto, mesmo em temas sensíveis. O silêncio é um dos maiores aliados da escuta sem julgamento. Não o silêncio da indiferença, mas o silêncio atento, que permite ao outro concluir seus pensamentos sem interrupções. Interromper, corrigir ou antecipar conclusões geralmente revela ansiedade por controlar a conversa ou defender o próprio ponto de vista. O silêncio ativo comunica respeito. Ele diz: o que você está dizendo importa. Muitas vezes, quando alguém se sente verdadeiramente ouvido, encontra clareza nas próprias palavras, sem precisar de conselhos imediatos ou correções apressadas. Uma mente julgadora fecha, uma mente curiosa se abre. Quando algo soa estranho ou errado aos nossos ouvidos, a melhor resposta não é a condenação imediata, mas a pergunta sincera. Perguntar não é confrontar, mas buscar compreender. Perguntas como: você pode me explicar melhor? O que te levou a pensar assim? Ou, como essa experiência te marcou? Deslocam a conversa do campo do conflito para o campo da compreensão. Elas mostram interesse genuíno e reduzem a necessidade de defesa. Ouvir sem julgar exige empatia, não condescendência. Empatia não é se colocar acima, mas ao lado. É reconhecer que, em circunstâncias semelhantes, talvez agíssemos de forma parecida. Essa postura dissolve a falsa sensação de superioridade moral que alimenta o julgamento. A empatia não ignora limites nem relativiza tudo, mas humaniza a escuta. Ela nos lembra de que todos estamos em processo, aprendendo, errando e tentando acertar. Muitos evitam ouvir sem julgar porque temem ser confrontados ou mudados. Mas a escuta verdadeira sempre nos transforma, ainda que de forma sutil. Ao ouvir o outro com abertura, ampliamos nossa visão de mundo.
amadurecemos emocionalmente e desenvolvemos sabedoria relacional. Ouvir sem julgar não nos enfraquece, ao contrário, fortalece nossa capacidade de conviver, dialogar e amar de forma mais profunda. É um exercício diário de humildade, paciência e intenção. Aprender a ouvir sem julgar é aprender a honrar o outro como ele é, não como gostaríamos que fosse. É um caminho que começa dentro de nós, no reconhecimento das próprias limitações, e se expressa em atitudes simples, silêncio atento, perguntas honestas e empatia sincera. Em uma sociedade marcada por ruídos e julgamentos rápidos, a escuta sem julgamento se torna um testemunho silencioso de sabedoria e um convite à transformação mútua. Se esse vídeo falou com você ou te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal. Obrigado!